paz do Senhor Jesus, meus irmãos, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estou aqui aguardando Pedro sair da aula de teclado. E eu quero deixar um versículo para nossa meditação. A meditação sua, você que é cristão, você que não é? Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, as escrituras dizem assim: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é do teu coração que procede as fontes da vida. Então, irmãos, não deixe que que as coisas do mundo entrem no seu coração e torne o seu coração um coração de pedra. Antigamente, a lei de Deus, é interessante, irmão, que a lei de Deus, ela expressa qual que seria a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus, e expressa o caráter de Deus. É da vontade de Deus que nós, seres humanos, tenhamos um caráter de Deus. É necessário que o cristão tenha o caráter de Deus. Mas não venha, irmão, não permita que alguém por falta de caráter, alguém por falta de temor, venha causar no seu coração uma revolta, venha causar no seu coração mágoa. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios: de tudo que você tem para guardar, guarde o seu coração. Não permita mágoa no seu coração, não permita rancor, tá? Permita sempre que a palavra de Deus ela seja um refrigério, seja um bálsamo, seja o guia, para a gente poder fazer o que agrada ao Senhor. Louvado seja Deus. Nós estamos vivendo, irmão, em tempos muito difíceis, tempos muito complicados. Nós estamos vivendo no fim dos tempos, E esse fim do tempo, tem muito tempo que já começou, Eu estava aqui lendo e meditando na palavra de Deus sobre aquela passagem, irmãos, que Jesus ele lava os pés dos discípulos. Vocês vejam só que atitude, Jesus, ele está reunido ali com os discípulos e de repente, sem ninguém esperar, Jesus tira a sua roupa, Jesus fica despido, tira a tua túnica, pega uma toalha, se veste com a toalha e se agacha ali e começa a lavar os pés dos discípulos, um por um, todos eles. Começou a lavar todos os pés dos discípulos. E é interessante que Jesus ele faz uma pergunta para os discípulos. Jesus ele diz assim: vocês entendem por que eu estou fazendo isso? Vocês sabem por que eu estou fazendo isso? Vocês compreendem por que eu estou fazendo isso? Então, o texto deixa claro para nós, Jesus dizendo assim: façam vocês também. Hajam vocês assim também. Porque o Filho do Homem, Jesus estava falando dele próprio, ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Então, Jesus ele dá uma demonstração maravilhosa de humildade. É interessante que a gente vê pessoas com grandes necessidades financeiras, mas não são humildes, A gente vê muitas das vezes ricos que são, É pouco as pessoas que a gente vê com humildade, e a humildade é algo que a gente precisa procurar ser, É uma virtude maravilhosa, na vida do cristão, é quando a gente procura ser humilde. Quando a gente torna-se humilde, irmão, a gente começa a se parecer com Jesus, Então, eu estou aqui aguardando o Pedro, E está quente lá dentro do carro, e eu vim aqui. E onde a gente está, a gente começa a meditar na palavra de Deus, começa a meditar na nossa vida, quem nós somos. Nós não somos nada, nós somos dependentes do Senhor, dependentes de Deus. As nossas obras não é nada diante de Deus. A nossa vida não é nada diante de Deus.
Eu estava pensando aqui, o que, que a gente vai levar daqui quando a gente morrer? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aí. Irmãos, o dia da nossa morte está chegando. O dia da nossa morte está chegando. Tem uma notícia boa para os irmãos. O dia da nossa morte está chegando. O dia da volta de Jesus está chegando. Uma coisa é certa, ou nós alcançaremos a volta de Cristo, ou nós vamos alcançar a nossa partida, a nossa volta. E o que, que nós vamos levar, né, daqui? Nós viemos nu e vamos também voltar sem nada. Vamos voltar nu do mesmo jeito, né, irmãos? É por isso que eu digo para os irmãos, vamos cuidar das nossas amizades. Vamos cuidar dos nossos filhos, das nossas da nossa esposa, né? Da esposa de cada irmão, cada um com a sua esposa. Cuide da sua família, cuide dos seus negócios, cuide da obra de Deus. Trate com carinho aquilo que Deus colocou na sua mão, não com orgulho, não com arrogância, mas cuidar de um dom que não é teu, mas é do Senhor, né? O dom não vai te salvar. Pregar o evangelho não salva quem prega, né? Eu quero dizer para os irmãos, o Salomão foi um dos homens que mais receberam riqueza na terra e sabedoria também. E ele se envaideceu, Salomão ficou vaidoso, porque o homem, irmão, uma coisa que a gente precisa compreender é que a nossa natureza, ela é caída. Não adianta alguém se justificar, dizer, não, agora eu sou crente, agora eu sou... Irmão, o ser humano, a natureza dele é caída. Agora, quem está em Cristo é nova criatura. Que nova criatura é essa? Deixou de pecar? Não. Mas quem tem que reinar na nossa vida agora é o temor ao Senhor, temor à palavra de Deus, procurar misericórdia, procurar não pecar, irmãos. Porque ele está em Cristo. Você vai conseguir cumprir a lei? Não, ninguém consegue cumprir a lei. Por isso Jesus veio. É por isso que nós precisamos estar em Cristo. Porque quando você está em Cristo, não é? Você é justificado em Cristo. Mas quem está em Cristo é uma nova criatura. Ele vai fazer de tudo para não cometer o erro. Então o Salomão, ele foi um homem que Deus deu sabedoria para ele, Deus deu riqueza para ele, né? Houve recomendações de Deus para Salomão não se envolver com certas coisas. Salomão se envolveu, Salomão praticou idolatria, enfim. Mas no final de tudo, quando Salomão estava na sua velhice, ele olha para tudo que ele viveu, né? Então, eu penso, irmãos, que a gente precisa olhar para a nossa vida. Eu tenho que olhar para a minha vida desde quando eu me entendi de gente até hoje. E olhar os meus acertos, olhar os meus erros, né? Olhar toda a minha convivência. Porque às vezes a gente deixa para olhar no final e às vezes pode ser muito tarde. Então é muito bom quando a gente não aprende apenas com os erros dos outros, mas é bom quando a gente aprende com nossos erros. É importante quando a gente aprende com nossos erros. Salomão, na sua velhice, ele fez um resumo de tudo que ele viveu. Tudo. E Salomão disse assim, diante de tudo que ele viveu, Salomão ele diz assim, de tudo que se tem vivido, de tudo que eu tenho passado, o resumo é que é dever de todo homem temer a Deus e guardar os seus mandamentos, né? Guardar os mandamentos de Cristo, guardar a palavra do Senhor. Porque imagina só, se Deus pedir a nossa alma hoje, se Deus pedir a sua alma hoje, o que você tem preparado, o que você fez será para quem? Não é? A palavra do Senhor fala sobre um julgamento de obras, né? Obras de palha, obras de madeira, né? E sucessivamente cada tipo de obra. A obra de palha vai para o fogo, vai ser provada no fogo, vai ser queimada, vai sumir. A obra de madeira também vai ser queimada, vai sumir. A obra de ouro, ela vai permanecer, não é? Interessante que
uma obra que agrada a Deus é uma obra que ela é gerada pelo Espírito de Deus. São frutos gerados pelo Espírito de Deus. Então, irmãos, o acerto de conta vai vir para cada um de nós, mas a gente na condição de humano, na condição de uma natureza herdada de nossos pais Adão e Eva, nós precisamos permitir que quem fale mais alto na nossa vida não é a nossa razão, não é o direito que eu tenho, né? Porque o direito a Constituição Federal dá para qualquer um que tiver o direito. O diabo dá direito, a vontade humana também, às vezes, mas a palavra do Senhor, ela precisa ser a nossa maior fonte de autoridade. E o Senhor olha para o nosso coração, irmão, precisa ver em nós temor, aquebrantamento. Então, quando Jesus, ele está ali, o Deus, né? Ali é Deus, né? Encarnado, lavando o pé de pecador. Você sabe o que é isso, irmão? Jesus, ele deu um exemplo para a gente olhar para pessoas que não merecem e a gente perdoar quem não merece. Aliás, quem é que merece o perdão? Todos nós somos culpados pela morte de Jesus. Seríamos merecedores da salvação e do perdão de Deus, não é? Então, a Bíblia fala que Jesus nos amou e nos amou sendo nós ainda inimigos de Deus e nos proporcionou essa condição de sermos perdoados, de termos a nossa dívida apagada quando a gente se arrepende, quando a gente busca. É interessante que existe uma passagem nas Escrituras que diz assim: quando o teu inimigo tiver fome, dê de comer. Quando o teu inimigo tiver sede, dê de beber. Não é? É interessante essa passagem. Outra passagem que Jesus fala é assim: se você souber que algum irmão tem alguma coisa contra você, não é que ele te machucou, não, ou que você machucou ele só, mas a Bíblia diz: se você souber que um irmão tem algo contra ti, vá até ele e peça perdão a ele. Pede perdão. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É fácil, irmão, perdoar? Não é fácil perdoar. Mas amar é um mandamento. Entendeu? Eu não vou amar porque eu nasci com um pé de amor dentro de mim. Não é. É interessante que na psicologia existe algo, né, que fala sobre o amor, que você quer ser amado, não é? Procure praticar o respeito pelas pessoas. Procure considerar as pessoas, não é? Porque o amor, irmão, o amor, a amizade é algo que se constrói, né? É algo que nasce, é algo que você precisa cultivar para poder ter na sua vida. A gente vê, irmãos, que um pé de árvore, uma casa, enfim, tudo que é construído ou tudo que é cultivado demora muito tempo, né, para poder estar no padrão de uso ou de frutificar. Demora um tempo, demora cuidado, demora, né, lágrimas às vezes, né, tempo, custo, mas para ser cortado uma árvore, irmão, dependendo, é muito rápido, você perdeu, né? Uma casa, algo para ser destruído também, com tanto esforço, algo é destruído. E uma palavra às vezes destrói tudo, né? Então, quando a gente fala, não dá para colocar a palavra de volta dentro da boca da gente, né? Então a palavra falada já foi falada. Então é por isso necessário o perdão. Interessante que Jesus falou, ensinando os discípulos. Alguém chegou para Jesus e falou assim: Jesus,
me ensina a orar. Pai, Jesus me ensina a orar. Então, olha que interessante o que é que Jesus ensina eles a orar. A oração que Jesus ensinou foi Jesus dizendo assim: perdoe as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aquele que me tem ofendido. Não é? É fácil a gente perdoar alguém, né? Quando a gente ama, quando a gente gosta de uma pessoa, né? É fácil você perdoar alguém quando alguém é seu colega que simplesmente cometeu, né, um pequeno deslize, ou quando a pessoa tem alguma coisa para te oferecer. Mas eu costumo dizer que amar é quando você faz algo por alguém sem aquela pessoa merecer e sem que aquela pessoa tenha nada em troca para te oferecer, mesmo aquela pessoa te fazendo o mal, não é? Jesus fez isso por nós. Jesus fez isso por nós. Não é? Então eu quero deixar essa meditação para nós, irmão, que vamos levar a palavra de Deus a sério, né? Porque na eternidade, irmão, uma coisa diferente, tá? Foi por isso que Jesus falou, né, dizendo assim: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. Quem nascido da carne é carne, quem nascido do espírito é espírito, não é? Tem que nascer de novo. Nosso primeiro nascimento, quem domina a gente é a nossa carne. No nosso primeiro nascimento, quem domina a gente é a nossa razão, não é? É aquilo que eu entendo, aquilo que eu compreendo. Mas quando a gente nasce de Deus, a gente deixa que Deus tome as decisões. Ou seja, eu quero muito fazer isso, eu não concordo com isso, mas eu olho para o exemplo de Jesus. Irmão, nas Escrituras, o nosso exemplo é Jesus, tá? Nas Escrituras, o exemplo do cristão é Jesus, não é nenhum outro ser humano. Nas Escrituras, o exemplo do cristão é Cristo, porque em qualquer ser humano você vai encontrar falhas e defeitos e um resquício da natureza caída, tá? Mas é por isso que é em Cristo que a gente tem que seguir a homem não, segue a Cristo. Então eu estava aqui pensando em muitas coisas e meditando, né? O apóstolo Paulo chega a dizer assim: quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte. Quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraco. E o homem, na verdade, é fraco todo o tempo. A Bíblia diz que as nossas obras são consideradas como trapo de imundícia. Nossas próprias obras. Quando a gente quer se justificar, nós mesmos, não é? Apresentar diante de Deus o que eu faço, né, como algo que seja justificativo. Então isso é considerado como trapo de imundícia, porque tudo que a gente faz para o reino de Deus precisa ser algo, né, algo que foi gerado pelo Espírito Santo. Se a gente faz alguma coisa que foi gerado por nós mesmos, né, isso aí não agrada ao Senhor, né? A recompensa é aqui mesmo, né? Mas quando a gente tem dentro de nós o Espírito Santo, que o que é gerado é através do Espírito Santo, do fruto do Espírito. E é interessante, irmão, que a gente não deve confundir as coisas. O fruto do Espírito é amor, benignidade, autocontrole, mansidão, né? Autocontrole. Então, e aí por aí vai, né? É o fruto do Espírito, né? Existem muitas outras coisas que nós fazemos que faz parte de uma vida de uma pessoa que é cristã, mas não é fruto do Espírito. É algo que você faz pela habilidade do dom que você recebeu. A gente vê por aí pessoas em situação de rua, drogados, viciados, né, que ainda tem um dom. Perdeu o Espírito Santo, mas ficou com um dom. O dom é a habilidade que você recebe de fazer algo para o reino de Deus, que muitas das vezes é usado para o seu próprio interesse, né? Mas que Deus nos abençoe
e nos guarda em nome de Jesus. Que essa palavra seja uma palavra de bênção para a sua vida. Vamos estar no Senhor, irmão, estar em Cristo, para que a gente possamos ser humilde, né? Vamos procurar a humildade. Isso é algo que agrada a Deus e é muito bom para nós. Amém? Deus abençoe os irmãos aí. O Pedro já terminou aqui. Vamos embora para nossa casa. Amém? Deus abençoe os irmãos aí.